Oi, me chamo Bárbara e este é o Devocional com o Soberano. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. A palavra do Senhor diz assim, no capítulo 45, do versículo 1 em diante. No quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu num rolo as palavras ditadas por Jeremias, este lhe disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse: Ai de mim! O Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Mas o Senhor manda-me dizer-lhe: Assim diz o Senhor: Destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda esta terra. E então? Você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas eu o deixarei escapar com vida, onde quer que você vá. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você que está assistindo a este vídeo. Você diz: Ai de mim! O Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer. Eu não aguento mais e não encontro descanso. Mas o Senhor manda-me dizer-lhe: Destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda esta terra, nesta nação e no mundo. E então? Você deveria buscar coisas especiais para você? Este é o ano da minha justiça. Não busque coisas especiais para você. Tratamento diferente, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas eu o deixarei escapar com vida, onde quer que você vá. Capítulo 46, do versículo 1 em diante. Esta é a mensagem do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca das nações, acerca do Egito. Esta é a mensagem contra o exército do rei do Egito, o faraó Neco, que foi derrotado em Carquemes, junto ao rio Eufrates, por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparem seus escudos, os grandes e os pequenos, e marchem para a batalha. Selem os cavalos e montem. Tomem posição e coloquem o capacete. Passem óleo na ponta de suas lanças e vistam a armadura. Mas o que vejo? Eles estão apavorados, estão se retirando. Seus guerreiros estão derrotados. Fogem às pressas, sem olhar para trás. Há terror por todos os lados, declara o Senhor. O ágil não consegue fugir, nem o forte escapar. No norte, junto ao rio Eufrates, eles tropeçam e caem. Quem é aquele que se levanta como o Nilo, como rios de águas agitadas? O Egito se levanta como o Nilo, como rios de águas agitadas. Ele diz: Eu me levantarei e cobrirei a terra. Destruirei as cidades e os seus habitantes. Ao ataque, cavalos! Avancem, carros de guerra! Marchem em frente, guerreiros! Homens da Etiópia e da Líbia, que levam escudos. Homens da Lídia, que empunham o arco. Mas aquele dia pertence ao soberano, ao Senhor dos exércitos. Será um dia de vingança para vingar-se dos seus adversários. A espada devorará até saciar-se, até satisfazer sua sede de sangue. Porque o soberano, o Senhor dos exércitos, fará um banquete na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba a Gileade em busca de bálsamo, ó Virgem filha do Egito. Você multiplica remédios em vão, não há cura para você. As nações ouviram da sua humilhação. Os seus gritos encheram a terra, quando um guerreiro tropeçou noutro guerreiro e ambos caíram. Esta é a mensagem que o Senhor falou ao profeta Jeremias, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar o Egito. Anunciem isto no Egito e proclamem-no em Migdol. Proclamem-no também em Mênfis e em Táfnis. Assumam posição, preparem-se, porque a espada devora aqueles que estão ao seu redor. Por que o deus Apis fugiu? O seu touro não resistiu, porque o Senhor o derrubou. Tropeçam e caem uns sobre os outros. Eles dizem: Levantem-se, vamos voltar para nosso próprio povo e para nossa terra natal, para longe da espada do opressor. O faraó, rei do Egito, é barulho e nada mais. Ele perdeu a sua oportunidade. Juro pela minha vida, declara o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Ele virá como Tabor entre os montes, como Carmelo junto ao mar. Arrumem a bagagem para o exílio, vocês que vivem no Egito, pois Mênfis será arrasada, ficará desolada e desabitada. O Egito é uma linda novilha, mas do norte a ataca uma mutuca. Os mercenários em suas fileiras são como bezerros gordos. Eles também darão meia volta e juntos fugirão. Não defenderão suas posições, pois o dia da derrota deles está chegando, a hora de serem castigados. O Egito silvará como uma serpente em fuga, à medida que o inimigo avança com grande força. Virão sobre ele com machados, como os homens que derrubam árvores. Eles derrubarão sua floresta, declara o Senhor, por mais densa que seja. São mais que os gafanhotos, são incontáveis. A cidade do Egito será envergonhada, será entregue nas mãos do povo do norte. O Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, diz: Castigarei Amon, Deus de Tebas.
o faraó, o Egito, seus deuses e seus reis, e também os que confiam no faraó. Eu os entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-lhes a vida, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e de seus oficiais. Mais tarde, porém, o Egito será habitado como em épocas passadas, declara o Senhor. Quanto a você, não tema, meu servo Jacó, não fique assustado, ó Israel. Eu o salvarei de um lugar distante, e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança. Ninguém o inquietará. Não tema, meu servo Jacó, eu estou com você, declara o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu o dispersei. Mas a você, não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece. Não serei severo demais. Esta é a mensagem do Senhor acerca das nações, acerca do Egito, nação que o Brasil vai buscar apoio, mesmo o Senhor tendo dito para não fazer isso. Esta é a mensagem contra o exército do presidente do Egito, que será derrotado pelo presidente dos Estados Unidos. Preparem seus escudos, os grandes e os pequenos, e marchem para a batalha. Preparem as armas, os carros de guerra, selem os cavalos e montem. Tomem posição e coloquem o capacete, coloquem munição nas armas e vistam suas armaduras, suas roupas especiais para a guerra, seus coletes. Mas o que vejo? Eles estão apavorados, estão se retirando. Seus guerreiros, soldados estão derrotados. Fogem às pressas, sem olhar para trás. Há terror por todos os lados, declara o Senhor. O ágil não consegue fugir, nem o forte escapar. No norte, eles tropeçam e caem. O Egito se levanta como o Nilo, como rios de águas agitadas. Ele diz: eu me levantarei e cobrirei a terra, destruirei as cidades e seus habitantes. Ao ataque, cavalos, avancem carros de guerra. Tanques, caças, etc. Marchem em frente, guerreiros, soldados, homens de todas as etnias, que levam escudos e suas armas. Mas aquele dia pertence ao soberano, ao Senhor dos exércitos. Será um dia de vingança, para vingar-se dos seus adversários. A espada devorará até saciar-se, até satisfazer sua sede de sangue. Porque o soberano, o Senhor dos exércitos, fará um banquete na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba buscar bálsamo na minha presença, ó virgem nação do Egito. Você multiplica remédios em vão, não há cura para você. As nações ouviram da sua humilhação. Os seus gritos encheram a terra, quando um guerreiro tropeçou no outro guerreiro, e ambos caíram, pois vou deixá-los atrapalhados. Esta é a mensagem acerca da vinda do presidente dos Estados Unidos para atacar o Egito. Anunciem isto no Egito e proclamem-no nas suas capitais e nas suas principais cidades. Assumam posição, preparem-se, porque a espada devora aqueles que estão ao seu redor. Por que o deus Apis fugiu? O seu touro não resistiu, porque o Senhor o derrubou. Tropeçam e caem uns sobre os outros. Eles dizem: levantem-se, vamos voltar para nosso próprio povo e para nossa terra natal, para longe da espada do opressor. O presidente do Egito é barulho e nada mais. Ele perdeu a sua oportunidade. Juro pela minha vida, declara o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Ele virá como Tabor entre os montes, como Carmelo junto ao mar. Arrumem a bagagem para o exílio, vocês que vivem no Egito, pois a nação ficará desolada e desabitada. O Egito é uma linda novilha, uma vaca nova, forte, mas do norte a ataca uma mutuca, uma mosca varejeira, um moscão sugador de sangue do gado. Os mercenários em suas fileiras são como bezerros gordos, eles também darão meia volta e juntos fugirão. Não defenderão suas posições, pois o dia da derrota deles está chegando, a hora de serem castigados. O Egito silvará como serpente em fuga, ou seja, o som agudo e sibilante que as serpentes fazem antes de dar o bote, para se defender. À medida que os Estados Unidos avançarem com grande força, virão sobre ele com machados, como os homens que derrubam árvores. Eles derrubarão sua floresta, declara o Senhor, por mais densa que seja. São mais que os gafanhotos. São incontáveis. A cidade do Egito será envergonhada, será entregue nas mãos do povo do norte, os Estados Unidos. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, diz: castigarei Amon, Deus de Tebas, o presidente do Egito, ou seja, seus líderes políticos também, seus deuses e também os que neles confiam. Eu os entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-lhes a vida, nas mãos do presidente dos Estados Unidos e de seus oficiais. Mais tarde, porém, o Egito será habitado como em épocas passadas, declara o Senhor. Quanto a você, não tema, meu servo Brasil. Não fique assustado, ó nação brasileira. Eu o salvarei de um lugar distante, e os seus descendentes da terra do seu exílio. O Brasil voltará e ficará em paz e em segurança. Ninguém o inquietará. Não tema, meu servo Brasil. Eu estou com você, declara o Senhor. Destruirei completamente as nações entre as quais eu o dispersei, mas a você não destruirei completamente.
Eu o disciplinarei como você merece. Não serei severo demais. Agora, capítulo 47, do versículo 1 em diante. Esta é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca dos filisteus antes do ataque do faraó a Gaza. Assim diz o Senhor: vejam como as águas estão subindo do norte. Elas se tornam uma torrente transbordante. Inundarão esta terra e tudo o que nela existe, as cidades e os seus habitantes. O povo clamará, gritarão todos os habitantes desta terra, ao estrondo dos cascos dos seus cavalos galopando, ao barulho dos seus carros de guerra e ao estampido de suas rodas. Os pais não se voltarão para ajudar seus filhos, porque suas mãos estarão fracas, pois chegou o dia de destruir todos os filisteus e de eliminar todos os sobreviventes que poderiam ajudar Tiro e Sidom. O Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Caftor. Os habitantes de Gaza raparam a cabeça, Ascalon está calada. Ó remanescente da planície, até quando você fará incisões no próprio corpo? Ah, espada do Senhor, quando você descansará? Volte à sua bainha, acalme-se e repouse. Mas como poderá ela descansar quando o Senhor lhe deu ordens, quando determinou que ataque Ascalon e o litoral? Assim diz o Senhor: vejam como as águas estão subindo do norte, dos Estados Unidos. Elas se tornam uma torrente transbordante, inundarão esta terra e tudo o que nela existe, as cidades e os seus habitantes. O povo clamará, gritarão todos os habitantes desta nação, da nação brasileira, ao barulho dos seus carros de guerra e ao estampido das suas armas. Os pais não se voltarão para ajudar seus filhos, porque suas mãos estarão fracas, pois chegou o dia de destruir todos os brasileiros e de eliminar todos os que poderiam ajudá-los. Até quando vocês farão incisões no próprio corpo? Ah, espada do Senhor, quando você descansará? Volte à sua bainha, acalme-se e repouse. Mas como poderá ela descansar quando o Senhor lhe deu ordens, quando determinou que ataque os habitantes da terra, a humanidade? Até o próximo vídeo. Tchau!